Vamos falar da Ponte Preta. A Macaca tá chegando, vem na tela. O elenco da Ponte Preta se reapresentou na manhã de hoje após o empate sem gols com o Avaí na terça-feira. O treinamento serviu para dar início à preparação da Macaca para o duelo contra o líder Náutico, que acontece na segunda-feira, às 8 da noite, no Estádio dos Aflitos. E para esse jogo, Gilson Kleina ainda não tem certeza dos 11 que vão entrar em campo. Isso porque Ivan tem chances de entrar como titular. O goleiro voltou a ser relacionado na partida contra o Avaí após 8 meses e meio fora dos gramados. O Ivan está pronto. O Ivan, nós determinamos essa semana 3 trabalhos de campo aberto, começando pelo trabalho de jogo-treino, né? É importante o Ivan conhecer a linha defensiva, importante o Ivan conhecer os jogadores que ele não tinha jogado. O Ivan, se eu não me engano, está mais de 7 meses, 8 meses sem jogar. O Igor, claro, com ritmo de jogo, adaptado. Com o Igor é uma situação, com o Ivan é outra. Mas é aquilo que eu falo, nós estamos muito bem servidos de goleiro, tanto o Luan, o Guilherme. No dia 4 de novembro de 2020, Ivan realizou uma cirurgia para corrigir uma lesão no punho direito. E desde então, o camisa 1 da Macaca vem se recuperando para o tão esperado retorno. Para mim esse foi o momento mais difícil, porque realmente você tem que ficar parado, encostado, não por você estar mal ou algo assim, mas por lesão é uma coisa muito difícil assim, para o jogador em si, sabe? E eu via meus companheiros entrando em campo, jogando, dando o seu melhor, e eu queria estar ali dentro também, podendo ajudar, como eu sempre fiz, mas passar por um momento difícil aí. O que me restava era realmente fazer o que todo torcedor estava fazendo, né? Que é assistir pela TV, né? Porque a gente não estava podendo ir para o estádio devido à pandemia. Outra dúvida para o jogo de segunda é Rodrigão. O camisa 9 saiu com dores na partida contra o Avaí e espera o resultado de uma avaliação médica para saber se tem condições ou não de ir a campo. Quem deve retornar à equipe titular é Cleilton. O zagueiro que cumpriu suspensão contra o Avaí volta a ficar à disposição de Kleina e a tendência é que retome a vaga de titular ao lado de Ednei. No banco como opção, Kleina também vai contar com Gustavo Cipriano. O zagueiro ex-Santos Ilásio assinou com a Ponte Preta na semana passada e foi apresentado oficialmente hoje pela manhã. Penso que nesse ano que fiquei lá na Itália consegui aprender muitas coisas, né? Assim, eu convivi lá com caras que jogam nesse alto nível desde sempre, caras que eu sempre via você sabe, no FIFA, quando a gente joga videogame, quando eu via em casa. Então consegui aprender muita coisa que com certeza eu chego aqui hoje para colocar isso tudo em prática com esse 1 ano que eu fiquei lá fora. Então acho que chego pronto, chego com muita coisa para colocar em prática e ajudar essa equipe. O Cipriano foi formado na base do Santos. É um handicap, ou não? Indicativo. Só indicativo. Eu paro meu comentário por aí. Indicativo, só. Agora, muito jovem, né? Jovem. Muito jovem. A Ponte está dando oportunidade aí para zagueiro de outras praças sem olhar para a sua base. Esse é melhor do que o zagueiro da base? Eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que o clube só pode contratar um zagueiro se esse zagueiro que está chegando for melhor do que um zagueiro que tem na base. Eu concordo com você, só que eu tenho que fazer um contraponto aí no seguinte. Você falou, é um handicap, o fato dele ter sido revelado pelo Santos. E tem um ponto negativo dele não ter sido aproveitado pelo Santos. Porque o Santos é o clube nacional, muito mais por necessidade do que por estratégia, mas com méritos no trabalho da base, que mais dá oportunidade para os jogadores formados dentro de casa. Então, se o cara foi formado no Santos, ele tem DNA. Mas se ele não foi aproveitado no Santos, é porque talvez ele não estivesse num nível compatível com aquilo de melhor que o Santos revela. Né? Pá, se fosse bonzão, o Santos aproveita todos os garotos bons de bola. Por que ele não ficou no Santos? Mas é discutível isso. Vamos ver o cara jogar. É um menino inteligente, articulado, fala bem. Agora, você não pode compará-lo com um garoto da base da Ponte que jogou só Taça São Paulo. Por quê? Porque é um cara que, apesar de muito jovem, já teve essa vivência no Santos, né? Tendo sido aproveitado no profissional ou não é uma outra história, mas tem já uma vivência internacional.
cara teve na Itália, né? Já viu, já tem um comportamento tático que aprendido com o rigor tático e com o valor que se dá para a tática e para a organização dentro de campo lá na Itália, métodos de treinamento, hoje um outro centro, um centro de futebol muito mais desenvolvido do que o Brasil, infelizmente pela nossa própria incompetência. Então ele tem prós e contras, e eu vou ficar com todos os prós dele e desejar a ele, Cipriano, muita sorte, que ajude a Ponte a sair desse rolo onde ela se meteu aí de ameaça de rebaixamento na Série B. Bom, vamos falar um pouco aqui, né, a respeito do próximo jogo. Contra o Náutico em casa. A Ponte tropeçou, perdeu 2 pontos contra a equipe do Avaí e agora vai ter que tombar o líder da competição. E aí, CH, é possível? O futebol tudo é possível. O Náutico não vai jogar sempre bem, de repente ele tropeça segunda-feira contra a Ponte. Mas se a Ponte jogar com 2 volantes, jogando tudo na responsabilidade nas costas do Camilo, para arrastar essa bola lá na frente, jogar com laterais que são estéreos com a bola no pé, que não participam na maneira de atacar do time, eu acho muito, muito pouco provável que isso aconteça. A esperança que eu tenho, Batista, é que o Gilson Kleina insira nesse meio campo o Lucas, que vem aí do Vitória, que ainda está numa fase de... Lucas Cândido. Uma fase ainda de preparação física. Quanto tempo sem jogar? Há 8 meses. Esse aqui é o problema. Então, janeiro. Tem dois... A última partida dele foi em janeiro. Então, um pouco menos. Já são 6 meses e meio. Aí você tem 2 volantes de marcação, laterais que não apoiam. Tem o Camilo, que tem 35 anos no meio campo. Como é que o ataque vai jogar? E um ataque muito duvidoso, né? Você viu, o Rodrigão agora machucou. O João Veras, o Richard vai dar conta, sobra tudo para Camilo e Moisés. É muito pouco. Então eu considero para segunda-feira, Batista, uma situação que, pela situação da Ponte, talvez não seja suficiente. Mas se a Ponte, na minha opinião, na atual circunstância, se ela trouxer para Campinas, Tigrão, na segunda-feira 1 ponto, tá ótimo. Também acho. Tigrão, fala antes de falar do jogo contra o Náutico. Falo sim. Você, hoje, que está aparecendo aqui, depois do jogo, o empate da Ponte, placar de 0-0, que você comentou pela Rádio Bandeirantes. O que você achou do jogo? Achei que o jogo foi um dos piores jogos até agora da Série B. Um jogo paupérrimo, tecnicamente, de uma defesa do goleiro da Ponte no finalzinho, né, naquele chute do Edilson, e uma defesa do goleiro do Avaí naquele chute do Richard. Uma no primeiro tempo, o da Ponte. O chute da Ponte. Uma defesa de um lado, uma de outro. A Ponte no primeiro tempo, o Avaí no segundo, é muito pouco. Achei que a Ponte perdeu a grande oportunidade de dar uma deslanchadinha aí, de fazer os 3 pontos e não apenas 1, porque dos jogos que eu vi, não vi todos não, mas eu já vi todos os times jogarem, mesmo sem ter visto todos os jogos. Claro que já vi. Então, eu achei o Avaí, até agora, dos que eu vi ao lado da Ponte, o time mais fraco que eu tive a oportunidade de observar. Então a Ponte deu bobeira. Do gol impedido do Rodrigão, a bola não tocou no zagueiro, não? Ao tocar no zagueiro, não tiraria o impedimento do Rodrigão? Não? Não tira. Não tira, porque o impedimento é caracterizado no momento em que a bola parte. Na origem? Na origem. Então, quando ela partiu, por esse novo protocolo agora, o Bandeira espera o cara aqui que vai receber tocar na bola. Então ele só não levantou antes porque ele esperou tocar, mas ficou caracterizado na hora que a bola partiu, porque se o Rodrigão tivesse vindo de trás, né, aí o impedimento não teria sido marcado. Portanto, não estava pouco impedido não. Estava muito impedido o Rodrigão, que se não jogar contra o Náutico segunda-feira, vai fazer muita falta, apesar dele não estar em forma ainda, mas é um centroavante de qualidade técnica, de boa compreensão física, que faz bem a parede e que toca, que tem técnica, né? Rodrigão, que contra aqui a equipe do CSA deu, né, de forma espetacular, o gol da vitória para o Tales. Batista, só acredito, meu caro CH, que a lógica que não existe no futebol possa ser contrariada se Nelson Rodrigues ressuscitar e disser o seguinte: o futebol é o mais imponderável de todos os imponderáveis esportes coletivos. Verdade. Só se acontecer isso.
Porque se tiver um mínimo princípio de lógica, a Ponte perde para o Náutico e perde feio. Vou ficar com o Nelson Rodrigues, que entra em campo o imponderável de Almeida. E tem também a frase do Eli Carlos, que Deus o tenha, já falecido, quanto mais um time ganha, mais ele está próximo da derrota, porque não existe time imbatível, uma hora ele vai perder. E tomara que esta hora seja na segunda-feira, uma vitória desse tamanho aí. Mas time bom costuma perder para time bom, né?